Noite. Boa noite, seja bem-vinda. Melhorou, né? Deu um grauzinho para dar uma melhorada na cara. Tem que rir, né? Senão seria eu. Aguardar o restante do pessoal entrar. Hoje o nosso tema é bem interessante. Noite. Para quem não me conhece, eu sou a Ingrid e a gente vem falando sobre autoconhecimento, sobre cura interior, né? Trabalhar esse lado espiritual, também a nossa conexão com o espírito, mente, corpo e espírito. Essa é a proposta do nosso canal. Essa é a proposta da terapia da segunda-feira, né? Da nossa terapia das segundas terapêuticas. A gente já vem abordando já faz algum tempo, mas agora a gente está gravando, está deixando aqui no YouTube e outras plataformas, para que vocês possam, né, ter o prazer de assistir novamente, para quem não assistiu na segunda-feira. Prazer aí receber você que está chegando, certo? Não esquecendo, gente, de nos ajudar a alcançar outras pessoas, a alcançar mais vidas através desse nosso projeto, dando para outras pessoas também, deixando outras pessoas participarem e conhecerem o projeto, né? O projeto PGP, que é Planejamento e Gestão de Vidas, junto com Sementes Despertas, que é o nosso canal, que é o Conexões Divinas, que é o nosso canal no Telegram, tem Sementes Despertas também no Telegram, e é tá, todos aqueles que estão querendo se reencontrar, onde a gente sente tanta cobrança, né, tantas mudanças acontecendo, tanta coisa vindo, e a gente acaba se sentindo bem cobrado. Então, com esse, né, advento da internet, de tantas descobertas, de tantos questionamentos, a gente gosta de abrir o nosso grupo, auxiliar mesmo, para trazer essa nova percepção, para fazer com que a gente olhe com outro olhar a nossa vida, se conhecendo, se reconhecendo, deixando para trás uma velha criatura, que é a nossa, eu posso dizer assim, a nossa couraça, aquilo que nós criamos para nos defender das coisas, onde a gente foi criada, onde a gente vive. Às vezes deixa escondido a nossa real identidade, aquele que somos nós, quem somos, o nosso eu superior, aquela pessoa que nós somos quando olha, como foi o nosso tema passado, quem é você quando me... Hoje a gente traz um tema sobre a felicidade, sobre como nós estamos reagindo ao mundo. Por que, que para outras pessoas parece ser fácil e para a gente não parece ser fácil, é verdade. Tantos questionamentos a gente tem vivendo diante desse advento, dessa globalização, onde agora a gente tem a internet, uma celular nas mãos e nos leva para tantas partes do planeta. E a gente consegue se comunicar com várias pessoas dessas línguas diferentes, pensamentos, origens, né? E muitos costumes, muitas culturas diferentes. Então, a gente acaba esbarrando naquilo que o mundo vai propondo para a gente. Eu falando também no tema da Matrix, onde a gente se encontra em um mundo
que vai nos ditando como a gente deve se vestir, como a gente deve se vestir. Então, levando em consideração todos esses temas, esses questionamentos do nosso eu, a gente traz como proposta esse canal para abrir a mente daqueles que dentro de uma autoanálise, um pouco de psicologia, um pouco de espiritualidade, um pouco de nós mesmos. A gente vai trazendo esse canal para abrir a consciência, despertar a consciência do nosso lado espiritual, da nossa autorresponsabilidade, do que nós podemos fazer nesse meio, né? Cada um de nós. Vamos começar a chegar e que os demais apareçam. Porque algumas perguntas, grupo, né, de apoio, mentoria, chega a você. Nosso tema fala, é muito fácil ser feliz. Aí tem a interrogação e a exclamação. Será que é fácil ser feliz? Para algumas pessoas é fácil ser feliz. Inclusive, hoje a gente tem o advento da psicologia, né? A psicologia positiva vai trazendo essa visão. A gente vai falar um pouco de psicologia positiva hoje. A gente vem falando de alguns tipos de psicologia ao longo do nosso encontro. Hoje a gente vai trazer um pouco do tema de psicologia positiva, para que a gente possa passear nele e entender um pouco esse processo. Por que para algumas pessoas é tão fácil ser feliz? Esse é um dos nossos questionamentos. Por que que todo mundo consegue? Tanta gente está conseguindo alcançar esses objetivos, seus sonhos e viver uma vida mais plena. Eu não sei, alguém não. Porque para mim é tão. Para algumas pessoas é muito difícil. Estamos vivendo, né, uma realidade bem distorcida. E a gente vai se cobrar, para se aproximar dessa realidade. Aí outro questionamento que a gente traz também é como é que eu faço para conseguir mudar a realidade? E a realidade, às vezes você está numa realidade que você não se sente bem nela, você não se reconhece. Hoje a gente vê muitos jovens assim, esses questionamentos. E outras pessoas, outras faixas etárias também. Então, levando em consideração essa pegada, né, nós estamos vivendo em uma onda de bem-estar, de saúde, de prosperidade, sendo propagada numa dimensão muito grande. A gente vê as pessoas nas redes sociais dizendo, você pode seguir, você pode ter um pouco de você pode ter um pouco de é tudo muito positivo. E às vezes se torna tóxico. Principalmente quando a gente está num momento de crítica, de autocrítica, de distorção da nossa própria realidade, da nossa própria imagem. E a gente se sente cobrado por isso. Parece um xingamento quando você entra numa rede social que você percebe alguém dizendo assim, vamos ser felizes hoje. Você pode ficar rico, você pode mudar sua realidade, poder se aqui. Mas será que é tão fácil assim? Deixar as nossas crenças de lado, os nossos padrões, e tudo aquilo que a gente aprendeu atrás. A gente vai questionar hoje. E aqui no nosso canal, no nosso eu quero deixar bem claro, não é só a minha opinião, mas alguns dados que a gente fala aqui, a gente pesquisou, né, esses dados. Está cortando só, vou aumentar aqui um pouquinho, deve ser o... Deixa eu ver se vai... Um minuto. Então, muitas vezes a gente se sente cobrado, né? E agora? Melhorou? Ok, ok. Eu botei em outro aparelho. Então, a gente acaba se sentindo cobrado, né? Nesse mundo hoje. E não percebe que, às vezes, a gente está sendo levado. Desculpa, gente. Vai tudo pro ao vivo, viu? Não vou cortar nada.
Então, enfim, a gente sente essa cobrança do mundo, esses questionamentos, né, para a nossa vida em si. Então, fica bem difícil a gente não ter, né, esse processo. Olhar para si mesmo é um questionamento bem grande, né? Quando a gente diz assim, olhe para você mesmo. Veja que frase bacana para a gente refletir. Olhe para si mesmo, para ter consciência de quem está no controle. Quem que está no controle da tua vida? É você ou simplesmente a tua mente te levando, te guiando? Quem está no controle da tua vida, né? Olhe para si mesmo para ter consciência de quem está no controle. Se é você ou se é a sua mente. Aí a gente vai passear um pouquinho diante desse tema para verificar quem é que está no controle, tá certo? Aí a gente traz alguns questionamentos, como a questão da pergunta, né, que eu fiz, e vou refazer, que é justamente por que, né, para algumas pessoas é tão fácil ser feliz. Por que é tão fácil? Aí a gente vai falar um pouquinho da ciência, dos estudos hoje, que trazem alguns apontamentos, alguns questionamentos também, porque nem todo mundo concorda, de acordo com os estudos, mas todo estudo científico, ele é baseado dentro de uma estatística. Existe um grupo de pessoas, dentro daquele grupo de pessoas é avaliado, aquele grupo, vamos supor, 100 pessoas, as 100 pessoas são avaliadas e ali se tira uma média daquelas 100 pessoas. E assim eles vão fazendo em vários lugares e vai tirando uma média dali e baseia-se dentro disso para fazer um estudo científico e deixar lá a opinião dessa avaliação. Levando em consideração isso, é muito bom a gente também pensar com relação a estudos científicos, eles vão trazer o tema, eles vão provar que dentro daquele grupo específico que foram avaliados, chegaram a uma determinada conclusão. Mas isso também não quer dizer que é regra para todo mundo, porque existem exceções. E dentro de cada estudo desse, a gente também tem que levar em consideração a isso, né? Existem as exceções, não quer dizer que todos vão funcionar do mesmo, da mesma forma, da mesma maneira. Aí eu trouxe algumas coisas para a gente refletir dentro de um texto que eu mandei para vocês também de um autor desconhecido, mas que é bom para a gente refletir, para a gente se autoavaliar, levando em consideração que o nosso tema principal é autoconhecimento, é autoanálise, é você se olhar, você começar a olhar para você sem medo, você começar a olhar para você sem julgamento, você começar a olhar para você sem culpa, você começar a se ver e se aceitar verdadeiramente como você é. Você entender as suas limitações e se colocar no mundo dentro daquilo que é possível você viver sem fugir da sua própria realidade. Porque muitas vezes a gente sente a cobrança do mundo dizendo, olha, você tem que ser de um jeito, você tem que se comportar, você tem que falar de um jeito, você tem que vestir de um jeito, você tem que ser desse jeito. E a gente vai de encontro muitas vezes às nossas necessidades, né? Algo que nós sentimos e que na realidade é o que nós precisamos fazer, ouvir essa voz interior, a nossa, que é sobre nós, não é sobre os outros, e começar a fazer aquilo que nos faz bem, não só viver de acordo com o que é imposto, entende? Quando nós somos crianças, um dos processos que eu falo bastante sobre a infância é que quando somos crianças, nós vivemos em um ambiente em que somos impostos, né? Nós somos moldados de acordo com o meio familiar e a sociedade, os costumes da onde a gente vive. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós temos o direito de mudar essa configuração, de mudar essa realidade. Se assim nos convir, se ressoar com o nosso coração e, de alguma forma, cada um de nós sentirmos a necessidade de sair de dentro daquele padrão que a gente vem repetindo desde aí, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente começa a passar por essa avaliação de entender esse processo da nossa infância, como nós fomos criados, como tudo foi exposto para a gente e como é que a gente quer ser agora, entende?
dependendo da configuração família, do meio onde a gente vivia, será que a gente quer continuar levando em conta tudo que a gente aprendeu lá adiante, passar para as novas gerações, ou a gente quer romper com aquilo tudo e ser o que nós gostaríamos de ser de fato, entende? Então, mais uma vez, voltando à infância, só para fazer essa reflexão, para a gente entender um pouquinho. Boa noite a todos que estão chegando aí, tá certo? Então, vamos lá. Por que que para algumas pessoas é tão fácil? Aí eu vou entrar no texto que eu já compartilhei para vocês no grupo, né? Para algumas pessoas pode parecer fácil ser feliz, por quê? Quando você deixa de sentir a carência que a sua mente te impõe, todas as coisas se voltarão para você. E você passará a sentir o amor que há em tudo. Quando você deixar de brigar com o mundo, com a sua mente, com tudo que a sua mente lhe impõe, verá que todas as coisas estão ao seu favor. Você vai começar a ver que está tudo ao seu favor. Perceberá que tudo tem um propósito em sua vida. Quando você aceitar a sua realidade exatamente como ela é e não rejeitar como sua mente lhe faz agir rejeitando a si mesmo, você a transformará. Então, para esse questionamento, porque para algumas pessoas é mais fácil ser feliz, é mais fácil ser feliz quando ela deixa a carência de lado, quando ela para de brigar com o mundo, entende? Por que que você se sente carente? Porque você quer ser algo que você é, na realidade, de fato, mas você percebe que as pessoas querem que você seja de outro jeito. Então, querendo ou não, a gente acaba vestindo um personagem para viver no mundo onde a gente vive, para agradar nossos pais, para agradar amigos, às vezes marido, às vezes uma situação onde a gente está vivendo. O ambiente de trabalho, a gente precisa ser daquele jeito para poder se impor. Então, por esse motivo, a nossa carência, né? A carência de ser aceito, de pertencer àquele ambiente, faz com que a gente, né, se coloque em situações que não nos favorecem. Aí a gente vai para outro lado, brigar. Quando a gente começa a brigar com o mundo, é quando a gente começa a querer ser quem somos de verdade e a gente passa a questionar o que os outros esperam que a gente seja. E a gente vive nesse conflito interior, né? Um conflito interior que nos traz o quê? Ai, a minha mãe quer que eu seja de um jeito, meu marido quer que eu seja de um jeito, mas eu quero ser de outro. A gente poderia ser de tal jeito. E vem a nossa briga interior, que é justamente quem somos de verdade, quem queremos ser, né? Como a gente falou no último encontro, quem é você quando ninguém está olhando? Você quer ser aquela pessoa quando ninguém está olhando, mas você se sente julgada a todo momento pelos outros e principalmente por si mesmo, né? Então, é algo que a gente precisa refletir. Aí outra frase também que é a aceitação. Para a gente ser feliz, para algumas pessoas é mais fácil ser feliz porque ela se aceita. Ela para de brigar com o mundo, ela deixa a carência de lado, a necessidade de estar em grupos, de estar com pessoas, de estar num relacionamento que às vezes já percebe que não é dela, não faz parte, de estar num emprego que já não condiz, de estar vivendo uma realidade que não é dela, e ela aceita a sua própria realidade, ela entende que não faz parte daquele mundo, que não precisa se cobrar tanto. Então, para ser feliz, a gente precisa aceitar a nossa realidade, exatamente como ela é, como nós somos. Seres imperfeitos, com defeitos físicos, defeitos espirituais, defeitos internos, que muitas vezes ninguém vai ver, mas nós vemos, né? As pessoas mais íntimas a nós vão ver. Aí vem outro questionamento das nossas frases lá, da chamada de hoje, que é: por que que todo mundo consegue e eu não consigo? Por que será que todo mundo consegue e eu não consigo? Você já se perguntou? Eu já me perguntei várias vezes, quando eu queria algo que eu não conseguia, por que que era tão fácil para algumas pessoas e para mim não era. Então, eu vou mais uma vez para esse texto que eu já publiquei com vocês, depois eu volto de novo, se vocês não leram. Então, assim, quando você se atreve a tentar algo novo, né? Quando você se liberta dos condicionamentos que a sua mente lhe impõe, o mundo lhe surpreenderá. Então, quando a gente tem a coragem de encarar algo novo, lembra da historinha do Homem da Caverna, daquela metáfora lá do Homem da Caverna, né? Então,
Se aquele homem que estava preso numa caverna, com os outros homens, que estavam vivendo aquela vida terrível, na escuridão, onde eles eram escravos, escravos do pensamento de alguém que decidia o que era certo e o que não era, né? E aquela única fogueira, aquela única luz sendo dividida para todo mundo. Se aquele homem que questionou aquele ambiente não houvesse, né, não tivesse tido a coragem de sair de dentro daquela caverna e tentar viver uma outra realidade, ser curioso, né, se abrir para o novo lá fora e encarar a responsabilidade de poder dar errado essa empreitada dele, porque também poderia ser que lá fora não tivesse legal, não fosse bacana, fosse pior do que lá dentro. Mas ele quis viver uma nova realidade. Ele quis mudar a vida dele. Então ele sai daquela caverna e descobre que lá fora existe luz, existe uma vida maravilhosa, existe mundo, fora daquela realidade de prisão, de escuridão que os outros viviam e que ele também presenciou. Então, é preciso coragem de viver algo novo, usando como tema esse tema da caverna, né? Então, por que todo mundo consegue e eu não consigo? Talvez você não esteja encarando a realidade como ela é. Talvez você não tenha tido coragem de sair do que está desconfortável e mudar para outra coisa. Talvez o desconfortável seja o trabalho, talvez o desconfortável seja um casamento, talvez o desconfortável seja a forma que você se comporta com os amigos, com a família. Talvez o desconfortável seja algo que você precisa mudar, mas que você não muda e você acha que todo mundo pode ser feliz menos você. Mas todo mundo que consegue ser feliz é feliz porque mudou a própria realidade, porque deu o primeiro passo. Então, quando você se torna maleável, como a água, se negando a ser austero, tornando-se uno com todos os poros e capilares da Terra. Quando você começa a olhar para você e não para o outro com censura, com desconfiança, com cobrança, né? Como a sua mente quer que você age, estará sendo luz para o mundo. Quando a gente começa, como é que é a água, né? Usando essa metáfora da água, se você reparar a água, se você botar a água no congelador, ela congela. Ela entra no clima do ambiente, você já reparou? Se você botar água no fogo, ela esquenta. Se você derramar água na terra, ela também se adapta à terra. Então, ele usa essa metáfora da água, né, para que a gente possa perceber, olha, independente do ambiente que você é colocado, você se adapta a ele. Você não precisa mudar a sua essência, porque você não vai deixar de ter água, você não vai deixar de ter aquela composição química, mas você vai passar por um processo diferente. E você vai continuar sendo você. E muitas vezes essa reflexão é para isso, para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender, né, que a gente precisa. A gente precisa ser um pouquinho meio que nem a água, porque a água ela se adapta. Talvez você não esteja se adaptando às situações, você só queira que as coisas sejam do teu jeito, mas você não se esforça para que o teu jeito venha à tona e comece a assumir a responsabilidade. Às vezes a gente está no trabalho, no emprego, e a gente não está satisfeito com o nosso salário, né? Com o salário, a gente não está satisfeito com a equipe de trabalho, mas a gente não toma uma atitude ou de sair do trabalho e procurar uma outra coisa, montar um próprio negócio, né? A gente não toma uma atitude de mudar aquela realidade. Mas se você parar para pensar e você for abrir um próprio negócio, você vai ser o dono, você vai ser o chefe, você vai ser todos os funcionários praticamente da empresa. Ou seja, toda a responsabilidade da empresa vai estar sobre as suas mãos. Se você não quiser trabalhar naquele dia, se você estiver doente, o que acontecer? A culpa vai ser toda sua, a responsabilidade é toda sua. Então, muitas vezes, ninguém nem quer ser o próprio dono do negócio, porque não quer a responsabilidade de pagar as contas, de se preocupar, de se responsabilizar, né? Então, assim, até para trabalhar para os outros, tem um certo benefício e um malefício também, como trabalhar para si mesmo. A gente tem que ter responsabilidade, né? Quando você deixa de ir ao encontro, né? Quando você deixa de ir, como é que eu posso dizer? Você deixar de lado aquilo que é
prisioneiro, que está te aprisionando, que está te frustrando, que está te prendendo de alguma forma. Como a sua mente te induz, ela induz você a ser, você atrai o que verdadeiramente é para te fazer livre. É preciso ter responsabilidade. É preciso encarar, né, a nossa autorresponsabilidade, o nosso autoconhecimento, avaliar aquilo que a gente vem fazendo de errado, para a gente poder, de fato, realmente conseguir ser feliz, conseguir os nossos objetivos, alcançar as nossas metas. Entende? Hoje está bem sério, né? Eu estou bem séria hoje também. Estou gostando muito disso, não. Tem que dar uma risadinha para a gente poder descontrair. Para não ficar tão. Eita, Glória! Vamos lá. Porque para mim é tão difícil. Outro questionamento. Por que para mim é tão difícil? É um assunto tão difícil, né? Nem todo mundo se identifica assim para questionar. Por isso, muitas vezes, a gente vê até poucos acessos, né? Poucas pessoas assim questionando. Esse um processo, uma etapa da nossa vida que é preciso realmente a gente encarar com responsabilidade e vir realmente com seriedade. Olha o momento como pede uma certa seriedade, né? A gente nem quer ficar tão sério, mas como é algo tão sério, que tem um impacto tão grande na minha e na tua vida, e isso traz um impacto para frente, e vai reverberar em outras pessoas também, né? Então, mesmo que a gente não queira transparecer tanta seriedade, a gente acaba levando a sério a nossa vida, né? A pessoa mais importante da tua vida é você. E ninguém melhor do que você para planejar, para modular tudo que você quer que aconteça mais na frente sobre a tua vida. Por que para mim é tão difícil? Alguém já se perguntou? Eu já me perguntei, olha, eu já chorei muito, assim, sabe, em oração, conversando com Deus e dizendo, nossa, parece que a minha dor é maior do que a de todo mundo. Parece que a cruz que eu carrego é muito mais pesada. Parece, olha, é só comigo que isso acontece, sinceramente. É só comigo mesmo. Parece que eu tenho o dedo podre, parece que eu só vou para os lugares, sabe? Eu só escolho as amizades ruins que vão me prejudicar. Eu só me ferro, como diz o ditado, né? Por que que é tão difícil? Aí eu vou trazer outro trecho do mesmo texto que eu mandei para vocês, que ele fala assim, ó, vai deixar de ser difícil quando você, né? Quando você se perder, quando você perceber, né? Quando você perceber que é, a sua mente, ela te faz pensar ser. Quando você perceber no que tua mente te faz pensar ser, você se encontrará em seu verdadeiro eu. Você vai perceber quem é você verdadeiramente quando você deixar de pensar só no que a mente está te apresentando. Às vezes, a tua mente ela vai estar trazendo para você só a negatividade. Ah, teu cabelo não está legal, teu olho está ruim, ah, tua boca, ah, teu peito já não é, ah, teu corpo está assim, está ficando velho. Vai olhar muito para você, até para tuas qualidades, mas vai enfatizar mais teus defeitos. Então, muitas vezes vai ser mais difícil para você quando você estiver só ouvindo a tua mente, ouvindo o lado negativo da própria perspectiva e visão interna que você tem de si mesmo. É por isso que eu vou sempre pautar no autoconhecimento. E vou trazer sempre, né, para que a gente possa refletir sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre como você se observar, como você se vê, como é que você está se tratando, fazer toda a diferença. Quando você decidir, né, contrariando a sua própria mente, de que você, né, deixou de ser indeciso, que você vai se encontrar com quem você verdadeiramente é. E estirar e mostrar a sua verdadeira natureza. E o que você é. Quando você deixar a indecisão de lado. Quando você parar para contrariar realmente a sua mente. Lembra que eu sempre falo, gente, olha, quando vier um pensamento, questiona se é verdadeiro, se você precisa daquilo ali, se de fato isso vai ser bacana para você, vai ser bacana para o mundo, vai ser bacana para as pessoas que você ama, ou simplesmente é o impulso, é a mente repetindo alguma coisa, trazendo alguma coisa do passado, cobrando alguma coisa para você.
entende? Que ela vai agir sempre no automático, e ela vai agir de acordo com aquilo que ela mais repete. E como diz os estudos científicos, né, a nossa mente, ela vai trabalhar muito com mais facilidade na negatividade, porque é muito mais fácil a gente se fixar em pensamentos negativos do que pensamentos positivos. Quando você desistir de guerrear, como a sua mente tanto sugestiona você a fazer isso, ela fica te sugestionando a guerrear contra você, contra o mundo, contra as coisas que você questiona, né? Você vai ganhar essa batalha quando você parar de guerrear, quando você perceber que ter paz é melhor do que ter razão, sabe? E que brigar por certas coisas realmente não vale a pena. Que muitas vezes é bem melhor e saudável a gente aceitar a vida como ela é, cada pessoa como ela é, e principalmente como nós somos. Quando você desistir de guerrear, né, você vai ganhar essa batalha. Quando você aquietar a sua mente, silenciando totalmente ela, né, todo o universo se põe ao seu favor. Ele vai se abrir para você. A gente vê nas redes sociais aí todo mundo propondo, você vai ficar rico, é muito fácil, vamos trabalhar na sua mente, vamos trabalhar essas crenças limitantes. Não é fácil, mas é possível. E tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que se posiciona, para aquele que realmente, né, tem condições de se apoiar, de se colocar à disposição de eu vou fazer por mim. Sabe por quê? Não é pro marido, não é pro filho, ai, não é pro mundo, é para mim, eu preciso. Eu preciso fazer isso para que eu tenha paz comigo mesmo. Eu preciso fazer isso porque eu preciso, é para mim. Eu também preciso olhar para mim. Às vezes a gente está tão preocupado com o mundo lá fora e esquece que quando nós nos curamos, saramos a nossa ferida, vai ser menos uma pessoa sofrendo no mundo, vai ser menos uma pessoa doente, né? Que vai estar retribuindo aquela energia negativa, que vai estar compartilhando aquela enfermidade com outras pessoas. Hoje a gente já vê que a própria ciência, né, a neurociência fala, se você passar muito tempo do lado, mais de 20 minutos, com uma pessoa super negativa, que só fala de doença, que só fala de dor, que só vê o lado negativo da vida, você sai dali já contaminado, né? Então, assim, a gente já vê daí. Então, se você não está bem, se você não se preocupa com as suas feridas, com a tua dor, com o seu autoconhecimento, com se curar, não adianta você estar se preocupando com a fome lá na África, com os problemas do mundo, com a guerra, a terceira guerra vindo aí, ou sei lá quem está morrendo, se você também já está enfermo, está passando por um processo. A gente precisa também tratar das nossas feridas. Aí a outro questionamento, né, para finalizar essa pergunta, que é uma das nossas chamadas de hoje, como eu faço para conseguir mudar a minha realidade? É uma questão que a gente vem debatendo dentro da terapia individual, dentro dos nossos estudos na segunda-feira terapêutica. Como é que eu faço para conseguir? Como é que eu faço para mudar esse meu pensamento? Eu só estou vendo tudo escuro. Ai, para mim nada dá certo. Está meio difícil, viu? Eu não sei, não. Então, quando você deixar de querer controlar o mundo, mais um trechozinho desse texto, que foi canalizado, né? Que a gente fala canalizado quando é um texto que vem super inspirado, que a gente sabe que sozinho a gente não conseguiria escrever, mas que foi canalizado, e muitas vezes vem com muitos erros de português também, né, de escrita, porque a gente não quer perder nada do que está sendo dito, do que está sendo inspirado. Aí depois a gente faz uma correçãozinha, mas sempre vem aquele borrão todo errado, todo desconjuntado, e depois a gente vai juntando. Mas é um texto bem reflexivo. Então, ele diz assim, ó, quando você deixar de querer controlar o mundo, como a sua mente se propõe, né? Quer que você faça, tudo lhe será favorável. Por que controlar? A gente nem percebe que a gente está ali querendo controlar tudo, né? A gente já falou sobre o tema como assumir o controle da nossa vida. A gente querendo controlar a vida dos filhos,
A gente querendo controlar o nosso trabalho, a gente querendo controlar a vida do marido, do namorado, ai, de uma filha, de um parente, da família, de N situações. A gente fica querendo controlar tudo. A gente quer que nada saia do nosso controle. Ah, um almoço, um passeio, um aniversário, uma viagem. A gente não quer que nada saia do que nós planejamos. Mas a grande sacada aí, a grande realidade é quando você percebe, né? Que para você conseguir mudar essa realidade onde você está, você só vai conseguir quando você soltar o controle. Quando você realmente, sabe, parar de querer controlar o mundo e olhar só para você e dizer assim, olha, o que é que eu posso controlar? Eu posso controlar a minha boca, eu posso controlar aquilo que eu vejo, eu posso controlar aquilo que eu escuto e como eu absorvo as coisas que acontecem comigo. Eu não posso controlar o que acontece com a Marcielma, eu não posso controlar a opinião dela, eu não posso controlar o que acontece com a Estelle, não posso controlar a opinião dela, mas eu posso controlar a minha. Então, eu vou focar naquilo que está dentro do meu controle, que foge, né, daquilo que é maior, que está longe das minhas mãos. Eu não vou tentar agarrar o mundo com as duas mãos pequenininhas do jeito que elas são. Quando você escolhe não reagir, aí você muda a sua realidade. Como a sua mente ela tem te incentivado a fazer, sua atitude mudará o resultado de tudo quando a gente deixar de reagir, quando a gente deixar de querer controlar tudo. O mundo, né? Porque a gente quer controlar o mundo, a gente não quer controlar a gente quer só controlar o mundo. O mundo é que tem que se adequar a mim, não eu me adequar ao mundo. Lembra da historinha da água que eu falei no começo? A água, ela vira gelo, ela vira vapor, ela vira, ela fica fervente, né? Ela é absorvida pela terra. A água é sensacional, é uma das matérias assim que a gente pode dizer, realmente é fantástico, né? Como ela se adapta a todo o processo que é imposto para ela. Quando você aceitar as mudanças e a incerteza, o contrário que a sua mente lhe faz acreditar, você deixará de sofrer. Veja, como é que eu consigo mudar a minha realidade? Quando você parar, aceitar as mudanças que acontecem no mundo lá fora e dentro de você, as incertezas que acontecem fora de você e dentro de você. Ao contrário, que é bem contrário, aquilo que a tua mente fica dizendo, olha, rapaz, tu não precisa estar nesse trabalho não, que ninguém te aceita lá, tu não precisa assistir essa TV, tu não precisa ir para tal lugar porque o povo não gosta de você. Você não precisa estar nesse relacionamento, né? Quando você aceitar as mudanças, que nem tudo é como você quer, que a sua mente diz para você que tem que ser, as incertezas que você vai ter que viver na vida, aí você vai, né? Você vai conseguir deixar de sofrer, porque a gente sofre quando a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Quando a gente dá amor, que a gente quer que a pessoa dê no mesmo a proporção. Quando a gente faz algo que a gente quer que a pessoa nos retribua. Quando tudo sai do nosso controle, que a gente não gostaria que saísse. Então, a gente vai mudar a nossa realidade. E o que mais a gente quer mudar é o nosso sofrimento. Mas se a gente parar para pensar e refletir sobre o sofrimento, ele vem de tudo aquilo de errado que a gente vem fazendo. Quando a gente erra o percurso, quando a gente erra com as coisas que a gente pensa, com as pessoas que a gente ama, vem o sofrimento como consequência. O sofrimento é sempre a consequência de alguma ação, de algum caminho que a gente tomou, de alguma decisão que a gente vem tomando na vida, que nos leva a esse caminho do sofrimento. E o sofrimento nada mais é do que uma consequência. A gente vai parar de sofrer quando a gente aceitar que as coisas não são como a gente quer, que as coisas são incertas, que há dias bons e dias ruins, né? Então, uma reflexão bem interessante que eu trouxe depois desse texto é, vocês já ouviram falar numa frase que a gente viu muito na mídia durante as eleições, que fala assim, uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Alguém já viu isso? Então, é um fato. A mentira, quando ela é contada mais de uma vez, a gente acredita que é verdade. Só que imagina essa frase
ela sendo colocada diante de você como autoconhecimento para a tua vida, toda a tua trajetória. Olha lá para trás, do primeiro ano de vida até agora, quantas mentiras te foram sido contadas, tinham sido contadas a você, né? Foram contadas a mim e a você desde a nossa infância. Como é que eu e você não ia mentir para si mesmo? A gente não ia contar historinhas mentirosas para si mesmo, porque a gente já ouviu tanta mentira. Então, algo que eu quero que você que está me vendo, me ouvindo agora, reflita é: quantas vezes você já mentiu para você mesmo? Várias vezes, e essa mentira se tornou verdade. Como? Eu não posso fazer tal coisa, não dá não, eu não tenho. Quando a gente está sem dinheiro, às vezes alguém pede alguma coisa, a gente começa a negar, 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 tendo, e chega uma hora que a gente não tem. Essa mentira se torna verdade. É um lado que se fala muito na lei da atração, né, para quem quer ter prosperidade, parar de contar mentira para si mesmo e para os outros, para não ficar na escassez. A gente faz isso. Então, eu não tenho, não tenho, uma hora não tem. Você vai contando mentira para você. Não quero. Às vezes está apaixonado por alguém, quer alguém e mente. Não quero, não gosto dele, não gosto dele, não quero. Aí quando a pessoa não quer, quer a pessoa. Não, nem quero emagrecer, nem quero perder peso. Ó, que mentira. Nem quero tal coisa. Mentindo para você mesmo. Então, você conta tantas vezes aquela mentira para si mesmo e às vezes para os outros, que isso se torna verdade. E isso não foge da realidade. Eu acredito que cada um, né, que está aí refletindo, vendo hoje, vai perceber isso. Não adianta. Contou várias vezes e se tornou verdade. Nós mentimos para nós mesmos. E é muito difícil a gente admitir isso. Você consegue ver esse cenário? Quantas vezes você mentiu para você mesmo que causou a realidade que você está vivendo agora? Talvez um dilema familiar, um dilema no relacionamento amoroso ou no trabalho. Alguma coisa aconteceu aí. E né? Quanto mais a gente fica nesse sistema, né? Quando a gente começa a pensar em confessar os nossos pecados, como eu falei hoje até na terapia, né? Que estava falando lá com a Estela, vamos começar a confessar nossos pecados para Deus, né? Para quem tem essa visão religiosa, e vamos começar a confessar os nossos pecados para nós mesmos. Vamos começar a confessar, olha, eu pequei comigo, eu pequei com Deus, se você tem uma visão mais ampla, e que bom, né? Eu pequei quando eu deixei de fazer algo que eu queria para mim, quando eu disse que não queria, mas eu entrei num relacionamento, só porque eu não queria ficar sozinha. Eu pequei quando eu fiquei num lugar que não estava legal para mim, mas eu não queria ser chata, e eu fiquei porque eu queria agradar as pessoas. Eu pequei quando a minha mãe me pediu alguma coisa e eu não queria dizer não para ela, ou meu pai me pediu alguma coisa, ou meu marido, e eu passei por cima da minha própria vontade para fazer. Então, você começar a confessar as coisas que você abdicou de fazer, que você se negou, que pecou contra você mesmo, ou para Deus, como você preferir, para você confessar e aliviar nesse contexto de abrir o coração, de se abrir, de trabalhar nessa autoanálise profunda, né? E você começar a se libertar dessas coisas ruins. Aí agora entrando um pouquinho no tema, né? Mais do autoconhecimento através de estudos científicos mesmo, a gente vê que a indústria do autoconhecimento, da autoajuda, ela tem crescido rapidamente e ela aumenta, né? Isso tem aumentado nas pesquisas de psicologia positiva, como estudos, né, científicos, como eu falei no começo, né? Ao longo do tempo, os índices de ansiedade e depressão, automutilação, porque muitas pessoas que não se gostam começam a se cortar. Isso acontece com os jovens, acontece com pessoas mais velhas, que começam a se agredir. Isso está acontecendo no mundo todo, está disparado. Não é só aqui no Brasil, não é uma coisa que a gente está falando, brincando, não. Mas existem pessoas no mundo todo que estão se mutilando, que estão se entregando às drogas, que estão se entregando de alguma forma a algum tipo de vício, como mutilação, como reprovação a si mesmo, para se autopunir, né? Assim, a gente vê, né, que nós estamos fadados a esse questionamento de ser feliz ou não ser feliz, aos avanços das pesquisas aí que vão querendo nos mostrar o que é certo e o que é errado, né?
Como eu falei sobre dados científicos, a gente sempre se baseia no dado científico dentro de um grupo de pessoas que são estudados, e ali se faz um estudo minucioso para tirar dentro daquela porcentagem, daquela quantidade de pessoas em determinadas regiões, para ver como o padrão se repete, dentro daquele padrão a gente fazer um estudo e trazer para a realidade que a gente vive hoje. Mas isso não quer dizer que é 100%, não. É um dado científico, mas a gente não pode dizer, está generalizado, isso vai acontecer em todo lugar, em qualquer lugar na Terra, não. Isso é uma base de estudo. E é interessante porque isso realmente acontece. Para algumas pessoas vai funcionar, para outras não vai. E está tudo bem também. A gente também não pode dizer, funciona para um, vai ter que funcionar para todos. A mesma terapia que funciona para Maciel vai funcionar para mim. Do mesmo jeito que eu fiz para mim e para Maciel, eu vou fazer para a Estelle e dá tudo certo. Não vai ser assim. A gente também tem que entender que não é tão fácil. Não é tão fácil chegar no patamar do autoconhecimento e dizer assim, que coisa maravilhosa, foi tão simples a gente arrancar os cabelos, querer matar um vivo, né? A gente pensar em desistir várias vezes nessa montanha-russa do autoconhecimento. É bem complicado, e para quem está lá no fundo do poço mesmo, é muito mais complicado ainda, porque a gente não vê saída. Até essa luzinha chegar, a gente tem que ter insistido bastante, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito foco para que a gente consiga. E não é fácil, entende? Então, segundo alguns estudos, né, de uma revista aí publicada em 2005, bem influente da área de psicologia internacional, saiu um dado científico que eles fizeram de um estudo lá, que eu acho bem interessante para a gente refletir, veja só. 50% das pessoas que são felizes, né, que têm uma predisposição a ser felizes mais fácil, 50% do estudo, de toda a quantidade de pessoas que foram estudadas, a porcentagem, 50% é pai e mãe, é hereditário, vem do pai e vem da mãe. Se a minha mãe e meu pai eram felizes, tinham no gen deles mais predisposição para ser felizes, 50% eu também vou ter. Eu já tenho 50% ganho dos 100 que eu deveria ter. Então, 40%, que é quase a metade dos 50%, são atividades intencionais. O que seriam atividades intencionais? Eu tenho 40% a meu favor de atividades que eu vou criar intenções de realizar. Eu tenho intenção de ser feliz, eu estou fazendo desses 40%. Eu estou me ocupando, eu estou ocupando minha mente. Eu estou pesquisando, eu estou correndo atrás. Eu quero mudar. Então, 40% está dentro dessa possibilidade de a gente fazer uma grande mudança. Tem coisas que a gente, com 1%, a gente faz uma grande diferença. 1% todos os dias, como eu digo a vocês na terapia, no grupo também, nos grupos. 1% todos os dias, a gente alcança 365% no ano. Não é verdade? Então, não custa nada. Imagina 40%. É quase metade. Então, isso quer dizer o quê? Que não basta só o meu gene. Vamos supor, meu pai era infeliz, minha mãe era infeliz, eu tenho uma família problemática, geneticamente falando. E todo mundo tem lá um fator genético péssimo. Meu Deus do céu, coitada de mim. Se for pela genética, tô, né, naquele jeito. Aí você já está vendo que não é só a genética que vai compor isso. Você pode mudar a sua realidade. Nós podemos mudar a nossa realidade quando a gente intenciona. Isso se chama plasticidade cerebral. Quando a gente permite que o nosso cérebro ele se readapte, né? Então, 10% que sobrou seria o meio, os fatores imprevistos e o meio onde a gente vive. Ou seja, o pai e a mãe já conta, porque está dentro do nosso sangue, da nossa genética. O meio onde a gente vive, nossos amigos, quem cuidou da gente, as coisas que aconteceram, né, fora do nosso controle, do controle dos nossos pais, os traumas, etc. e tal, tudo fora do tema, é que seria um fator que mudaria 10% da nossa realidade, para nos impedir de sermos felizes, entende? Então, assim, esse estudo dessa revista de psicologia lá internacional, né, eles chegaram a essa base. Seria praticamente como se fosse uma pizza, né? Metade da pizza seria pai e mãe. A outra, quase metade da pizza,
seria nós que iríamos decidir para onde a gente ia, o que, é que a gente ia fazer da nossa vida, da nossa realidade, com a intenção que a gente coloca. É por isso que hoje, esse advento, intencione, pense, dê força ao seu pensamento, a lei da atração está bombando, e tudo que você quer, você consegue, porque você criou intenção. Tudo que você bota intenção, tudo que você bota força, cresce. Você já viu? Então, esse advento da internet, né, assim, que tem crescido cada vez mais e mais, ele só traz essa forma de pensar que não deixa de ser real, porque existem estudos científicos que comprovam. Mas também a gente vê que tem as controvérsias, né? Existem pessoas que não vai funcionar. Então, para uma grande parte de pessoas, esses dados científicos fechou, foi massa, concordo, massa, deu certo, mas para outra parte não deu. Então, assim, a gente vai continuar estudando para que a gente chegue num ponto em que a gente diga assim, e por que, que ainda existem pessoas que, mesmo com essa probabilidade, ainda não conseguem alcançar a felicidade, não conseguem ver a positividade na vida, não conseguem sair de algo que está ruim com mais facilidade e já para outras pessoas são mais fáceis. Então, para quem teve um ambiente positivo, para quem tem no gene aquela capacidade de desenvolver a positividade com mais facilidade, vai ser mais fácil. Mas para quem é negativo, vai ser muito mais difícil. Isso é fato, não precisa nem a gente estudar muito para a gente entender. É só conversar com uma pessoa que é negativa e outra que é positiva, a gente vai perceber que para ela vai ser muito mais fácil encarar a vida do que para outra que só vê o mal das coisas, o lado ruim das coisas, né? Então, esses especialistas de psicologia positiva, né, no comando, permitindo esse estudo, eles perceberam, né, que embora, né, essa mensagem ali do caso de ser feliz, de não ser feliz, né, ele traz um pensamento que é o seguinte, embora a mensagem implícita é de que se você é infeliz, a culpa é sua. Se você está infeliz, veja só, ele traz esse pensamento, né? Se você está infeliz, a culpa é sua, porque você tem 40% de mudar essa realidade. É uma porcentagem bem grande. E é bem perigoso, né? Porque às vezes a gente fica tão irritado com essas mensagens positivas, fazendo parecer que mudar de vida, que mudar essa nossa realidade é tão simples assim, tão fácil. Para algumas pessoas vai ser, mas para outras vai ser bem barra, vai ser bem difícil, vai ter que ter muita força de vontade, vai ter que ter muito investimento em autoconhecimento, vai ter que investir mesmo uma grande jornada para poder vencer esse patamar, né? Então, recebeu muitas críticas esses estudos, né? E a gente percebe também que teve outro estudo, né, que eles fizeram com pessoas, mulheres grávidas, de gêmeos, né? Mulheres grávidas e gêmeos, para saber se ele no mesmo ambiente eles conseguiriam ter essa mesma influência, ter essa mesma percepção, né? E por décadas, pesquisadores de genética comportamental realizaram estudos com gêmeos que estabeleceram que 40% e 50% da variação da sua felicidade era explicada pela genética. Realmente, assim, alguns 50% ainda estava lá, explicando que dentro da genética isso comprovava, né? O que explica porque esse percentual parecia da pizza da felicidade, era igual ao da felicidade. 40% e 50%, né, dentro desses gêmeos, eles comprovaram que essa ideia da felicidade ser 50% genética, né, a gente vai ser feliz se for da nossa genética, eles estavam lá comprovando, né? Os geneticistas também comportamentais usavam uma técnica, né, de estatística para estimar os componentes genéticos ambientais, baseado nos laços familiares. A gente vai falar também do laço familiar. Como é que é os laços da tua família? Como é que você estava dentro da família, que a gente ainda naquele papo da família, né? Se a gente está com a família bem positiva, vai dar tudo certo, né? E por isso o uso dos gêmeos em seus estudos, né, foram interessantes, né? Mas nesses dados possuem que ambos os gêmeos idênticos e fraternos vivenciando o mesmo ambiente quando estão crescendo juntos, uma suposição que realmente não se sustenta. Às vezes, no meio, quando eles foram contestar lá o caso do meio, o gêmeo está no mesmo meio, para a gente basear-se no fator que o meio vai interferir,
do mesmo jeito, a porcentagem, aí já teve uma grande diferença, né? Então, a genética, sim, ainda confirma, mas o meio não quer dizer. Ou seja, aí ele traz aquela reflexão para a gente. Os gêmeos estavam sendo testados no meio, e uns davam um resultado e outros não, o que não comprovava a pesquisa primeira. Isso quer dizer o quê? Que nem toda pesquisa funciona para todo mundo, como eu falei desde o começo, que a gente não pode se basear só numa pesquisa, porque cada ser humano é único, né? E o meu caso é diferente do teu, a forma biológica, genética que eu vou reagir a tudo isso, ao meio, é diferente. É por isso que para algumas pessoas vai ser mais fácil ser feliz, ou encarar os problemas, os dilemas da vida, e para outras não. E a gente continua estudando cientificamente sobre isso, porque a gente quer entender. Mas para algumas pessoas isso não vai fazer diferença, né? Então a gente percebe que aquilo ali já não era desse jeito. Então quer dizer, gente, a gente não pode ficar grilado, porque todo mundo está lá na internet, vamos ficar rico hoje. Ai, faz um pensamento positivo, hoje vai dar certo, dá uma risadinha e faz um decreto. Ai, um mantra, vai dar tudo certo. Não é assim. Mas a gente tentando todo dia, um pouquinho, 1% todos os dias, dá 365 no final do ano. Então, a gente vai para aquela grande frase: uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Quantas mentiras a gente já vem trazendo desde o começo da nossa, né, chegada aqui na Terra, entende? Então, quantas mentiras foram contadas? Quantas vezes a gente mentiu para a gente mesmo, outras pessoas mentiram e a gente ficou nessa, entende? Então, dentro desses estudos também, a gente viu um outro estudo que a ciência também comprova, né? Do mesmo jeito que não funciona para todo mundo, mas tem um fato que funciona também. Tem uma grande parcela da população, que a gente não pode estimar quanto exatamente, mas que esses dados nos afirmam, que foi de 2019, outro estudo, né? Introduziu a abordagem sutil sobre o efeito de genes, para a gente ver se a felicidade estava dentro desse componente, né? E que reconheceu que interações entre nossa genética e o ambiente em que vivemos, entre a porcentagem daquilo que está no sangue e daquilo que está no meio onde a gente absorve, né? Então, dentro desses estudos, a gente percebe que a natureza genética do nosso corpo, do nosso DNA, e a experiência que nós temos diante do ambiente que nós vivemos. Você viveu o quê? Uma vida de risco? Faltou alimento? O que é que faltou para você? Amor, carinho durante a tua infância, no meio onde você viveu? Isso vai determinar também como é que você vai reagir, entende? Então, assim, nesse estudo a gente vai ver, né, que a genética molecular, né, o estudo da estrutura, a função dos genes, ela mostra que elas constantemente influenciam uma a outra. Tanto a genética que a gente herda do nosso pai, do nosso DNA, ela vai influenciar na nossa vida, na nossa biologia, na forma que nós reagimos, isso é estudo científico, né? Como o meio aonde a gente vive e como nos comportamos e como o que faltou, o que teve em excesso, como nos trataram, como foi todo esse ambiente, se foi feliz, se foi triste, todos os dois influenciam a genética e ele. Ou seja, não tem como separar. Os dois influenciam. Isso é fato, né? Então, em 2019, a gente viu isso como fato. Por exemplo, a extroversão. Se um pai é super extrovertido, se a mãe, se na genética aquela pessoa é super, sabe, comunicativa, é fácil de lidar com grupos de amigos, os filhos vão ter amigos, os filhos vão ser mais fáceis. Mas se a gente vai olhar lá e eu queria ter mais amigos, mas meu pai e minha mãe não são assim, são bem fechados, isso vai influenciar em você. Mas aí a gente já vem com o advento da plasticidade, da intenção, como a gente falou no começo. Quando a gente intenciona, olha, meu pai e minha mãe era bem caladinho, mas eu quero ser uma pessoa extrovertida, mesmo que esteja no meu gene, ó. Eu quero usar a plasticidade do meu cérebro. Eu quero desenvolver essa técnica de aprender a lidar com outras pessoas. Eu quero aprender aquilo que eu não sei. Então, você vai se expor ao ambiente e você vai captar aquilo do ambiente. Então, estudos já mostram que
Se você tem a intenção e você foi exposto a um determinado ambiente, você pode mudar completamente. Vai existir pessoas que vão fazer isso com facilidade e outras que não vão conseguir. Ou seja, a plasticidade é a oportunidade de aprender. Lembra que a gente tem que ter a mente aberta para a gente se expor a situações. E um dos grandes problemas para a gente aprender a sair dessa velha criatura, desse problema que a gente está enfrentando, da depressão, das vezes de algo que está nos deixando insatisfeitos, a gente precisa dar o primeiro passo, igual ao fato da caverna, lembra? A historinha da lagarta, a lagarta está lá no casulo, ela deseja sair e mostrar quem ela é, quem ela se transformou, e ir para a vida e voar. O homem, ele sai da caverna, na história do mito da caverna, e decide tomar coragem de se tornar uma outra pessoa lá fora e encarar aquela realidade. Ou seja, se eu estou vivendo essa realidade aqui, meus pais provavelmente viveram na caverna, mas eu quero ir para o mundo, eu preciso ter o desejo de ir para o mundo. Então, isso é a minha interação, é a minha intenção. Se eu coloquei a intenção, eu vou colocar o meu cérebro para se exercitar e eu vou captar informações e eu vou criar circunstâncias de adaptação. Aí eu vou entrar no sistema da água, eu vou me adaptar. Se ali está gelado, eu vou ficar congelada, eu vou virar gelo. Se aqui está quente, eu vou virar vapor. Se ali está frio, eu vou isso, sabe? Então é melhor ficar na água. Então eu vou começar a me adaptar com a água. Então esses estudos mostram que existem pessoas, sim, que vão ter facilidade ao se exporem a determinados ambientes, a mudarem. Aí a gente vem para a área da mente, trabalhar o fato de estarmos passando por algum transtorno mental, a depressão, ou ansiedade, ou simplesmente a insatisfação, tantas coisas que a gente vem vivendo hoje no dia, que vem sendo cobrado. E aí uma pessoa muito ranzinza, mas que está disposto a se expor a novidades, começa a conviver com uma pessoa que é super alegre, entra em um grupo de pessoas, faz amigos, e começa a lidar com a pessoa que começa a rir. Lembra de um vídeo que eu coloquei no grupo para vocês? Como a alegria, o riso, ele é contagiante. Como eu falei também, que dados científicos comprovam que se você ficar exposto a uma pessoa que reclama, 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 você também vai ficar com a baixa energia e você pode sair dali do mesmo jeito dela, ou pior. E isso vai, de uma forma ou de outra, te deixar para baixo. A mesma coisa é a alegria. Se você que está nesse momento de tristeza, de ansiedade, de depressão, de ficar isolado, começar a fazer novas amizades ou se expor. Ah, eu estou aqui todo final de semana, eu estou trancada. Então, eu vou sair um pouquinho para conhecer gente nova, vou passear no shopping, vou, sabe, deixar alguém se aproximar, tentar conversar comigo, ou tentar conversar com alguém, ou assistir um filme no cinema, vou me colocar à disposição para que o universo, Deus, coloque pessoas no meu caminho para que a gente possa interagir. Então, você já vai fazer a sua parte, você vai sair daquele ambiente ocioso, né, de um ambiente ruim, mudar a tua realidade, tu saiu de dentro da caverna, e tu vai buscar a possibilidade de conhecer outras pessoas, de interagir com outras pessoas, sair daquela realidade. Aí é possível, segundo a ciência, que se você insiste, o seu cérebro ele vai ser modificado. Como o cérebro é modificado quando a gente é exposto a coisas ruins. Então, a gente precisa usar a ciência a nosso favor e fazer também a nossa parte. É mais difícil para uma pessoa que tem um gene mais ruim, mais ranzinza, né? Que as pessoas ali daquela família era mais difícil, é fato. Mas se você quer intencionar e buscar, tudo fica mais fácil. Entende? Alguém tem alguma pergunta? Pronto. Outra coisa também. A gente percebe que, dentro desses estudos científicos, foi observado que, mesmo que dois irmãos, a mesma pessoa, convivam no mesmo ambiente, sutil, né? Um ambiente ruim, cada um vai reagir de um jeito. Não quer dizer que os dois vão ficar contaminados. Cada um pode absorver de acordo com a sua percepção e não se deixar contaminar totalmente, né? Então, dentro desse estudo, isso é válido.
pode ser que você se contamine um pouco, mas não totalmente. Mas se você for para um outro ambiente que mude essa realidade, você é capaz de se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, uma criança que veio de um lugar onde o pai, é, a mãe e o pai eram pessoas que faziam criminalidade, coisas ruins, vendiam o corpo, usava droga, etc e tal. E essa criança foi adotada por uma família normal, regular, que tem vínculos, que tem um padrão social, né, regular de escola, de bens sociais, de educação, de se socializar, de amor, de compartilhar sentimentos bons e princípios. Essa criança, ela vai, ou um adulto também, isso é comprovado, ela vai se adaptar, ela é capaz de mudar essa realidade. Mas aí é que está, que eu também quero deixar claro, que vai existir exceções. Isso são estudos, são estudos. Está comprovado, está comprovado. Mas existem exceções, existem exceções. É comprovado pela ciência que é possível que, se você mudar o ambiente hostil que você estava, a situação e circunstâncias que você vivia, e for para um lugar melhor, você aprende novos modos. Sabe aquela pessoa que não sabe comer, não sabe falar, grita, se veste diferente, e de repente vai para um outro grupo, ela começa a se adaptar, e quando vê, ela está mais semelhante àquele grupo? Então, ela vai aprender a viver daquela forma e vai viver de uma forma melhor. Sempre deixando claro que, se for melhor para ela. O que a gente vê hoje na sociedade, na internet, nas redes sociais? As meninas cada vez mais novas, tudo de shortinho, dançando na frente, seminuas na frente das câmeras, fazendo aquelas dancinhas e aquelas coisas bem pornográficas. Então, isso tem crescido bastante. Então, quem segue aquilo ali, quem está naquele meio, a sociedade vai para aquele ritmo. Se a gente quer ver uma nova terra, a gente tem que plantar as sementes boas para que a terra seja diferente. E a gente muda esse padrão, que está aí bem crescendo, né? De coisas banais, que não tem princípios, que não tem um fundo que nos leve a ter virtude, alguma coisa mais aprofundada. Pronto. Alguma pergunta? Estamos todos tão sérios. Eu ia falar mais um bocadinho, mas como não tem muita interação, a gente vai terminando por aqui. O que eu quero deixar claro, como eu falei, é trazendo esse ponto de vista que já vem sendo estudado há muito tempo o comportamento humano, as várias áreas da psicologia, né, do autoconhecimento, da autoajuda, que tem crescido bastante, mas que todas elas só demonstram o seguinte: eu e você só vamos ser felizes, só vamos mudar a nossa realidade, isso há de convir que todas elas concordam, quando a gente se posiciona, quando a gente decide, né, a gente buscar algum caminho que vai nos levar à nossa felicidade, tomar a nossa decisão, sair realmente da caverna, quebrar a casquinha do ovo para ver como é que estão nossas penas, esperar o tempo dela estar madura para a gente começar a voar. É preciso eu e você tomarmos a decisão de sair dessa realidade, que está desconfortável, e tomar uma decisão. E de acordo com aquilo que a gente está buscando, aquilo que é a nossa felicidade de verdade, aquilo que o nosso eu superior, o nosso eu interior está pedindo para a gente fazer, né? Então, nós devemos buscar isso. Não é fácil ser feliz diante de tantas coisas que muitas vezes a gente vive, deixando claro, né, que a interrogação é essa, né? É muito fácil ser feliz? Não é muito fácil ser feliz. Com certeza, querer acreditar. Mas não é muito fácil. Nas circunstâncias que a gente vive hoje do mundo, não é muito fácil, não. Vai ser mais fácil para algumas pessoas que tiveram uma predisposição mais aceitável. E o ambiente que favoreceu essa felicidade. Como é que uma pessoa que viveu só chorando a vida toda vai conseguir dar sorrisos e gargalhadas com facilidade, não é verdade? A gente também precisa entender toda essa história. Mas você pode mudar essa realidade. Quando você se afasta das pessoas que te fizeram infeliz, sofrer, quando você começa a trabalhar no teu autoconhecimento, a se fazer feliz, o que é que você gosta de fazer, com quem que você gosta de estar, como é que você gosta de ser tratado. Não espere
que outra pessoa venha te tratar bem, um filho, um marido, um namorado, um colega. Não espere que alguém venha te presentear, que venha te convidar para sair. Se convida. Vai para o cinema, vai passear, vai se namorar, vai se presentear. Não espera que ninguém faça isso por você. Se cuida, olha para você, se ama, começa a investir no autoconhecimento, né? Então, sai dessa realidade, não fica nesse padrão. Se a gente já identifica, historicamente, que a gente já vem seguindo esse padrão, então a culpa não é só nossa. Aquele vazio, essa tristeza que a gente sente, não é que estão fazendo nada contra a gente está carregando um peso que não é nosso ainda. Isso está vindo da genética, então a gente vai se desfazendo disso, através do autoconhecimento. Olha, isso aqui aconteceu na minha vida toda. Então, a tua tristeza, ela tem um fundamento. Ela não é tua. Tu está carregando algo que já vem ali, há muito tempo, sendo carregado pela família. Então, tu começa a trabalhar isso, né? Buscando no autoconhecimento, conhecendo tuas raízes, como a gente vem propondo dentro do autoconhecimento aqui no canal. A gente descobrindo isso, vai trazendo para dentro da terapia individual e vai trabalhando, tá certo? Isso é por hoje, para a gente entender, né? Olhe para si mesmo, para ter consciência de quem está no controle da tua vida, se é você ou sua mente, tá certo? Eu termino com essa frase belíssima, né? Olhe para si mesmo para ter consciência de quem está no controle, se é você ou sua mente. Amém? Shalom. Fiquem na paz. Até a próxima segunda-feira. Que Deus abençoe todos nós. Espero ter podido ajudar todos vocês. E a gente libera o vídeo já já, tá certo? Para quem não viu ainda. Fiquem na paz. Não esqueçam de curtir, comentar alguma coisa para a gente crescer, tá bom? Fiquem na paz. Eu sei que não é um assunto muito bacana, mas vale a pena a gente quebrar a cabeça para ficar bem, para melhorar, para crescer, tá bom? Fiquem na paz, gente. Até mais. Shalom.